queríamos agradecer a vossa presença hoje aqui, nesta quadra de Natal e de Ano Novo, e desejar a vocês todos um Ano Novo feliz e com muita energia. Nós reunimos-nos aqui, começamos neste jardim, esta primeira conversa, de uma série de conversas que temos planeadas ao longo do tempo da exposição do Paulo David, em formato de visitas guiadas. Esta exposição é uma exposição muito forte, mas apesar de tudo é o suporte também de um conjunto de seminários, workshops e residências que temos feito com alguns dos artistas portugueses contemporâneos, jovens artistas, neste caso digo jovens porque é uma geração 20 anos mais nova do que eu, e portanto, e que nós temos tido o prazer de conhecer e nos confrontar e trocar ideias e mostrar a Madeira, para o qual foi uma grande surpresa, grande contentamento ter o Paulo David e o seu gabinete disponível para essa apresentação da ilha a esses jovens artistas. Nós estamos aqui porque, de uma certa maneira, aqui nesta sala, ou neste jardim, de uma certa maneira há aqui uma peça que é uma metáfora da nossa ilha, que é uma pedra que o Paulo colocou aqui, que é esta pedra, uma pedra madeirensis e escavada. Esta escavação, depois o Paulo e o Taboada irão provavelmente desenvolver esta ideia que está presente muito no trabalho do Paulo e do seu gabinete, que remete-nos realmente para um aspecto particular da ilha, que é a dureza do nosso território. Nós somos um território muito pequenino, à volta de 50 por 20 km, muito acidentado, com uma escala, digamos, quase continental. Nós aqui, por vezes, não nos apercebemos dessa escala, que é a maneira como as montanhas se erguem e se enrugam, que nos remete a outro tipo de situações geográficas e que esta ilha tão pequenina consegue proporcionar, e daí, portanto, uma certa dureza, e que o Paulo sabiamente tem vindo a saber tratar e cuidar. Agora acho que passo a palavra a vocês ambos, agradecendo imenso a disponibilidade do Filipe Taboada. Como sabem, o Filipe é um jovem arquiteto que vive em Nova Iorque e trabalha em Nova Iorque com um gabinete de arquitetura de referência e já há 15 anos. 13 anos. E portanto, cabe a vocês os dois conduzirem então a visita. Agradeço muito a ambos. Obrigado então e obrigado a vocês. Este exercício de maquetes que vocês vão ver é essencialmente também um conjunto de trabalho de todos os colaboradores que eu tive o prazer e o privilégio de poder trabalhar com eles. Estão aqui já alguns, eu estou a vê-lo, foi de uma importância vital e que nos puderam ajudar e a compreender. Portanto, esta também é essencialmente uma exposição deles e não essencialmente nossa, não é? São minha, não é? Portanto, o arquiteto não trabalha sozinho, ao contrário das que as pessoas possam pensar, e esta a ideia de trazer da porta, trazer um arquiteto para cá, é também para demonstrar que o nosso processo é muito idêntico em termos de pensamento de um pintor, de um fotógrafo, de um escultor, ou se calhar de outro artista, que aqui não está nomeado, e tem o mesmo grau de sofrimento e de inquietação, e nem sempre as coisas correm pelo melhor. Portanto, o trabalho que vocês vão ver é essencialmente um trabalho que geralmente não se mostra. Portanto, não é um trabalho feito para uma exposição, logo à partida. Portanto, tem defeitos, tem inquietações, mas é o nosso trabalho e a nossa forma de melhor aferir a problemática que nos colocam, das equações que nos colocam. Eu queria aqui muito, era, para já, agradecer ao Filipe. Filipe, eu também sou jovem, portanto, também sou jovem. Os artistas têm essa vantagem de serem jovens até aos 70, não é? E, portanto, aqui o Filipe passa sempre muito no ateliê, nunca trabalhou connosco. Temos uma imensa simpatia. Sabemos que trabalha num ateliê de importância maior em Nova Iorque, que é o Stephen Hall. Sabemos que tem um método muito, diria, idêntico àquilo que nós fazemos.
conheço um pouco o nosso trabalho, a nossa metodologia, aliás, tenho muito de consideração pelo Filipe, e portanto é um orgulho enorme estar cá. A nossa ideia é convocar muitos arquitetos que ainda não tiveram voz na ilha, especialmente jovens arquitetos, ou que passaram no nosso ateliê e que possam também debater e cruzar com outros pensadores este trabalho que é da arquitetura. Eu se calhar agora passava a palavra ao Filipe. E gostava de agradecer ao Paulo pelo convite, à Porta 33 também, Maurício Cecília, que é um prazer enorme estar aqui, da instituição que preza pelas artes na região. E para dizer que, portanto, a exposição que vamos ver hoje tem a particularidade de ser só uma exposição de arquitetura, mas são só maquetes, portanto não há um desenho. E é interessante porque é nas maquetes, ou da maneira como nós pensamos, o escritório onde eu trabalho, também trabalhamos com muitas maquetes e nós achamos que a maquete é, de facto, a ferramenta mais importante porque é o que se aproxima ao espaço final, à realidade final, ao espaço que nós vamos experienciar quando a obra está completa. Ao contrário do que se vê hoje em dia, portanto, os arquitetos usam muito as famosas imagens fotorrealistas, que são super brilhantes, têm uma data de materiais que são super brilhantes e que chamam a atenção ao olho. No fundo é um pouco uma ilusão, porque não é aquilo que as pessoas vão sentir. Quer dizer, o que se sente é muito mais importante, tem muito mais substância, o espaço tem muito mais substância, e isso vamos perceber numa maquete, em maquetes de diversas escalas, que vão poder ver hoje aqui. Quero um pouco as palavras também do Maurício e porque é que esta pedra está aqui. Para já, começámos aqui no jardim, queria logo uma bela entrada. Se não gostarem da maquete, portanto, foram deliciados com este belo jardim da Cília, que é magnífico, que é uma pérola, não é? É uma pérola. Eu fascino-me este jardim. Já estou na fase só quero tipo plantas, não é? Esta pedra é da Praia Formosa, foi um roubo que fez ao lugar da Praia Formosa e foi para, no fundo, transcrever uma situação deste contexto que é o território de Ilha da Madeira. Nós fomos convidados há uns anos atrás para uma galeria em Tóquio, foram selecionados, creio eu, acho que foram 7 ou 9 arquitetos, não me recordo, dos vários continentes, e eram arquitetos que estavam diretamente relacionados com o seu território, mas que de uma forma ou de outra eram conhecidos, a sua arquitetura era universal. Portanto, trabalhavam única e exclusivamente num determinado lugar, mas era uma arquitetura que fazia com que os fossem conhecidos ou que pudessem ter uma relação universal. Aliás, chamava-se mesmo Global Lens, a exposição. E o que é que nós fizemos? Tentámos levar, na altura, era o nosso projeto bastante representativo, que era a Casa das Mudas, e achámos que não queríamos mostrar o projeto da Casa das Mudas concretamente como ele já está, bem exemplificado, e tentamos apresentar, digamos, o processo, ou o conceito, digamos, eu não gosto muito da palavra conceito, mas o significado daquele projeto, a nossa preocupação que ela podia transportar como projeto. Portanto, levámos uma pedra, uma maquete que vocês vão encontrar, esteve fechada desde 2011, creio eu, foi aberta agora pela primeira vez na Porta 33, e portanto, uma série de fotografias do território que apresentavam, que explicavam aos visitantes portanto, a linha limite deste lugar, a linha limite que toca com a água, a linha limite das cordilheiras e a forma como esta população este povo foi ao longo dos tempos fixando-se, criando estadia, construindo moradas e conquistando território. E como diz o meu amigo João Favila, a Casa das Mudas, no fundo, já está lá há 1000 anos, nós aqui não tínhamos reparado, não é? Ela, no fundo, é uma cópia daquilo que este povo fez ao longo dos tempos. Portanto, traduzir essa cópia, digamos,
da compreensão do próprio lugar. E esta maquete traduzia não só a matéria, é um tema que nos convoca muito, e a forma como nós sempre esculpimos e sempre escavamos este lugar. Ao contrário do que se possa pensar, este povo sempre escavou, sempre esculpiu, e tive que o fazer porque temos sempre que imaginar que a Ilha da Madeira é uma montanha, que tem 5.000 metros de altura, e que estão imersos apenas 1.000, e que vivemos neste limite, neste bico, que é piramidal, e que para construir vivência, construir morada, é preciso esculpi-lo, senão não se consegue viver. Não é? Portanto, e este exercício que me interessa, transportar para a arquitetura, esta força deste povo que sempre dominou, teve que dominar este gigante, e como diz um amigo meu, professor da Faculdade do Porto, que a Madeira é uma espécie de gigante, mas tem uma pele de bebê. Portanto, é muito. Portanto, ele tem as proporções de um gigante, mas depois temos que ter uma delicadeza, que a pele é muito sensível. Portanto, e temos que o saber tocar e acarinhar este monstro que é este lugar. Eu entendo a arquitetura como uma grande experiência e como uma construção do vazio. E há um escultor que eu gosto muito, que é o Schiller, que os arquitetos todos gostam muito, não é? Que é uma espécie de referência, uma bengala dos arquitetos, que diz uma coisa que eu gosto muito, que é: sem vazio não existe nada. Portanto, e é a partir daqui que a arquitetura percorre, que é à procura do constante vazio, para que as pessoas possam no fundo, habitar. Nós habitamos no vazio, circulamos no vazio, ao contrário do que pensamos. Aliás, quando visitamos as cidades, andamos com os seus vazios. Portanto, quando abrimos um mapa, é para percorrer os vazios da própria cidade. Portanto, e é de uma importância maior, e o nosso trabalho percorre muito esse desenho, a procura do desenho do ar, um espaço entre objetos, entre limites, e é isso, todo o trabalho que estamos, no fundo, que se vai transcrever nesta exposição. E esta era a tal, à procura do vazio, à procura da escavação, e se calhar convidava-vos agora a circular um bocadinho na exposição. Vamos correr um bocadinho, sei que somos muitos, não é? Somos imensos. Eu vou tentar falar alto e vou dar um bocadinho a palavra ao Filipe, que ele é que vai ser o grande crítico, não é? Bom, é uma pequena nota neste curso que nós chamamos o plano terra da Porta 33, portanto, aquele que toca no chão da cidade, não é? É um piso que nós gostamos muito, é aquele que se entende geralmente o espaço público, e começaria logo por esta primeira prateleira, para dar aqui 2 toques para abrirmos a discussão, que é a importância do trabalho do arquiteto. Por si só não é só fazer edifícios, não é? Pode ir para além disso. E aqui, aleatoriamente, criamos aqui uma série de projetos que nos agrada muito, que é a hipótese de um arquiteto fazer um túnel, desenhar um túnel, como sabem, o túnel para nós tem sido um processo de trabalho gigantesco na Ilha da Madeira, mas são sempre túneis fechados, encerrados, não dialogam. É uma espécie de viagem de submarino. Vamos abaixo e de vez em quando emergimos e tornamos a descer, e portanto circulamos geralmente a velocidades maiores e perdemos leituras do território, leituras da paisagem. E interessou-nos imenso nesta proposta de túnel fazer uma galeria, propor não um túnel, mas uma galeria, um espaço aberto, em que fosse o trajeto, digamos, do automóvel, pudesse ser sempre uma espécie de belvedere sobre este lugar, sobre esta linha de água, que é muito bonita. Este é ali na Ribeira de São João, portanto é na João Gomes, peço desculpa, na Ribeira de João Gomes, no fim, e tentamos convencer, isto é uma obra do Governo Regional, nós já chegámos a posteriori, o túnel já estava feito, e limitamos lançamos a ideia, e depois
projeto de estrutura já estava completamente concretizado e tivemos que nos adaptar a essa estrutura, saber dialogar saber dialogar com os engenheiros e fazer, digamos, 2 ou 3 toques para que isto depois fosse possível, não é? Portanto, e tentar dizer que mais do que um túnel era uma porta da cidade. Mais do que um túnel, este representa a porta da cidade. A cidade, como sabem, tinha a sua porta, que era o cais. Quando chegávamos de barco, as portas da cidade, com a inauguração do aeroporto em 64, alteram-se e passamos a entrar pela cidade de cima, não é? Portanto, mas ficou uma cidade sem portas. E, portanto, quase não se consegue perceber quando é que estamos a entrar na cidade, quando não entramos. Geralmente entramos em sítios que nem sempre estão os mais dignificantes e era importante criar uma espécie de estrutura que nos pudesse quase fazer uma espécie de compreensão, como os romanos faziam. Tinha uma espécie de grandes pórticos ou grandes ruas internas e percebíamos que estávamos a entrar, digamos, num documento mais urbano. Mas interessa-me esta prateleira para a discussão, que é esta possibilidade de que o arquiteto faz. Pode fazer um túnel, pode construir no construído, são aqui dois projetos que entram nos construídos, e pode fazer uma espécie, um banco de jardim, uma peça de design, que fomos convidados para representar a pedra portuguesa na Alemanha e fizemos uma pedra em mármore, rosa. Não podíamos escolher a pedra madeirense, lamentavelmente. Era uma das condições, que tinha que ser a pedra do continente. Portanto, e a possibilidade a diversidade do trabalho do arquiteto. Geralmente pensa-se sempre que o trabalho do arquiteto é fazer uma casinha ou um edifício e pode ter uma dimensão alargada, desde um pequeno toque num túnel, que não sabemos se vai correr bem. Estamos bastante aflitos, não é? Porque as vigas aumentaram de dimensão e estamos um bocadinho assustados. Ou então entrar no construído, criar isto são dos projetos que nós temos dos carinhos, foi os outros projetos que fizemos, foi já entrar numa obra que já está construída, com um peso significativo muito grande. Aqui é o quarteirão do Insular, e aqui, curiosamente, está aqui um dos chefes, do Banco de Portugal, que é um edifício magnífico e que nos deu uma satisfação gigantesca de fazer, e tinha como gesto não tocar no que lá está, termos a humildade de entendermos que estávamos a entrar numa coisa que já não era nossa, que já estava tudo bem, tudo perfeito. Precisávamos único e simplesmente de sublinhar e dar uma ordem funcional. Aqui no quarteirão do Insular, interessávamos único e exclusivamente fazer entender, quer ao município, quer ao cliente, que estávamos perante o último exemplar da indústria na Madeira. E tínhamos que decidir se queremos ou não. Como sabem, nós trituramos tudo o que era indústria, e o Funchal era talvez das cidades portuguesas mais bonitas, com a expressão industrial mais forte, e nós estamos a ver o que é que, por exemplo, os ingleses ou outros países do norte que estão a fazer com a capacidade de reconversão das suas próprias cidades, o desenvolvimento económico que as cidades tiveram a partir das reconversões, e o que nós fizemos foi demolir tudo aquilo que era industrial. Fizemos talvez o maior apagamento que eu conheço da história sobre a indústria, e o Funchal tinha layers industriais fabulosos, o açucareiro, o ovinho, os bordados. O Funchal é das cidades europeias com mais salas de desenho na Europa, através da conta dos bordados, e, curiosamente, estão 2 recuperadas, creio eu, face à intensidade de salas. Tínhamos mais de 100 salas de desenho, restam 2 em atividade, outras estão ainda moribundas, e vejam o que isto significar em termos turísticos e em termos económicos, podermos dizer que esta é a cidade com mais salas de desenho na Europa. Portanto, e este perdeu-se, lamentavelmente, e estamos aqui perante um exemplar do último que resta desta cidade, de indústria. Ainda encontramos máquinas, e a ideia era conservar e a hipótese de reconverter esta possibilidade, convivendo os novos tempos, adaptando-se aos novos tempos, aos novos usos, ao novo programa que os clientes possam ter, e especialmente recuperar ruas antigas que existiam e desapareceram. Portanto, recuperámos uma rua que estava desaparecida, e, aliás, este sítio tão cheio de ruas fechadas, tratamos num plano urbano que fizemos, encontramos ruas fechadas há mais de 100 anos, que propõemos
num plano que fizemos para a refundação da cidade, a ideia de o plano de escovilhão, que chamamos o plano de escovilhão como um médico faz quando estamos com as veias entupidas do coração, desentupimos e voltamos a reanimar. E a ideia era fazermos isso na própria cidade, era reabrir estes vasos que estão fechados e provar que a cidade fluía, crescia, sem construirmos rigorosamente mais nada. Simplesmente, novamente, com o desenho do ar, com o desenho do vazio, conseguimos amplificar economicamente esta cidade, dar possibilidades de outros usos, sem construir rigorosamente nada, só abrindo o que está fechado. Esta cidade tem ruas fechadas, vocês não imaginam, e tem quarteirões, interiores de quarteirões fechados, que são magníficos. E a ideia era exatamente isso. Eu agora passava a palavra ao Filipe para esta crítica, para este compacto. Sim, pronto. Eu acho que é importante ainda referir que os projetos que estão aqui expostos são todos na Madeira. São essencialmente na Madeira. Há um que não é, creio eu. Há dois que não são. E que, portanto, têm escalas variadas, como o Paulo já disse, vão desde infraestruturas, estruturas rodoviárias, peças de design. E isso é importante, acho que é importante as pessoas perceberem que o arquiteto não faz só casas ou não faz só apartamentos, e acho que é um gozo, não é? Ter a oportunidade de trabalhar neste tipo de projetos e com diversas escalas. No que diz respeito ao processo em si, à questão que já foi falada de experimentarmos, trabalharmos muito em maquete, eu acho que a Casa das Mudas será um bom exemplo para percebermos a ligação entre a obra acabada e aquela primeira maquete bastante ingênua. Se calhar, pode mostrar. Julgo que a Casa das Mudas será certamente o seu projeto mais conhecido e da obra que lamentavelmente. Sim. Talvez a maquete mais completa, ou que se corresponde à obra final, esta que está aqui em cartão também. Mas esta é a primeira maquete que foi feita no escritório, feita pelo Rodolfo. Exatamente. Que foi meu patrão em Nova Iorque há cerca de 13 anos. Mas para dizer que o projeto, a ideia do projeto, está aqui desde o primeiro gesto, desde o início. Esta ideia de escavar o território, não é? De escavar a montanha, com 5 ou 6 pátios, acabou por ficar no projeto final. E há uma série de maquetes que podem ver daquele lado, que, portanto, desenvolvem esta ideia do escavado e dos pátios, dos acessos, que são quase ruelas entre os volumes. Em relação ao processo, é isso. Praticamente nós trabalhamos, isto é uma ferramenta que eu acho que é super essencial, e que vai permitir ao arquiteto perceber se é essa a direção que quer tomar, se parece que vai ser um falhanço, e é porque realmente é o que se aproxima o mais possível à realidade, é o que é mais fiel ao espaço que vai ser construído. Lá no Steven Hall, as vossas maquetes são mais hiperrealistas, porque o Steven Hall tem... Nós temos muitas maquetes também abstratas. Os americanos têm ateliês de maquetes brutais. O ateliê do Steven Hall é um ateliê belíssimo. Eu adoraria ter aquele ateliê, é fantástico mesmo. E tem uma coisa portial, porque eles não têm sábados nem domingos, portanto trabalho mesmo a sério. Vêm ser umas pizzas enormes, capazes de não sequer poderem ser do ateliê. Aquilo é um trabalho, o americano trabalha muito mesmo, portanto aquilo não é só vencer assim, no just like that, portanto aquilo trabalha-se mesmo a sério. E é muito interessante ter esta possibilidade de muitos materiais. É um trabalho inverso a este. Portanto, nós trabalhamos com materiais baratinhos, pobres mesmo. Eu não digo que vou ao lixo, mas é quase, não é? Mas para mim é suficiente para este estudo de proporções, de aferir as problemáticas que um edifício pode ter. No ateliê do Steven Hall, o Filipe também é muito bom a fazer maquetes, atenção, ele é super bom, é por isso que não o deixam sair. E tem maquetes fabulosas, mas penso que só uma maquete delas dava para pagar o projeto todo, não é? Na escala americana dava para pagar o projeto todo, não é? Eu acho que... Não, nós falámos sobre isso antes, o processo é idêntico, o nosso processo é idêntico, nós fazemos muitas maquetes,
Mas a maquete é realmente uma ferramenta importante. Nós comunicamos ao cliente ideias. Mas trabalham com materiais mais precisos, mais aproximados do que... Sim, se calhar temos uma maquete com o território abstrato, mas se queremos comunicar ao cliente com o edifício, é um bloco em vidro, não é? Apresentamos um volume em acrílico que tem luz, portanto isso automaticamente as pessoas percebem, isso é uma ideia que é facilmente... as pessoas transmitem-se bem. E, por exemplo, em relação aos atrasos com as marcas de cimento, eu acho que isso é importante também. Já no Francisco e no Manuel, eles têm também essa atitude. É importante que a maquete e que os materiais que estão na maquete informem essa maturidade. Não, importa aqui para já dizer aqui, esta exposição está a trazer aqui uma coisa que para mim é importante, que é, nós temos este recurso deste material e o fascina-me o esferovite porque é muito barato e consegue-se modelar e vamos ganhando mãos, não é? Pouco a pouco, nem sempre é um material que vem, quem sai da escola vem vocacionado para este tipo de material, mas eu gosto muito. Já temos uma fábrica lindíssima no Caniçal, é um material que se consegue comprar cá com muita facilidade e é muito barato. Estes materiais que o Filipe usa têm uma proximidade de matéricas muito próximas. A mim agrada-me a abstração. Não me iludir, nem me fascinar logo à partida pelo material, para não escorregar, e está muito preocupado com a continuidade ou a forma como toca, é por isso aí este é o título desta exposição, e a forma como toca no lugar. Interessa-me muito como é que nós apontamos o dedo com o próprio território, como é que o projeto pode ser uma continuidade do lugar. Eu gosto de dizer que a Madeira tem uma paisagem barroca, intensa, fascinante, altamente abissal, e portanto a arquitetura, quando entra aqui, quando os arquitetos entram aqui, é por isso que a Casa Madeirense é muito bonita. Porquê? Porque houve aqui um esforço enorme de domínio territorial de tal ordem, quando chegamos àquela casa que nós chamamos Casa Madeirense, é de uma relação esquálida tão grande, quase que já não houve energia para então o homem reduz a um exercício de simplicidade intensa e isso é que me interessa muito, é que esta arquitetura continue este valor histórico, este valor de compreensão, e como é que nós podemos fazer a continuidade deste lugar, como é que ele pode se diluir, e por isso que as nossas maquetes geralmente não são objetos, bem sempre com troços de terreno, que é quase esta ambição dele ser, de existir um elemento antes da arquitetura, que é um trabalho muito agarrado aqui, não é? É muito agarrado a este suporte deste território. Portanto, e quando se está noutros mundos, que imagino no Stevanol, que tem um trabalho imenso para muitos lugares, não é? O trabalho do objeto e o trabalho da matéria seja logo à partida um dado muito interessante para trabalhar, não é? Sim, exato. A questão do território não é tão forte no nosso O contexto sim. Não é... porque é uma arquitetura mais conceitual, muito abstrata, às vezes é mesmo até bastante provocadora. A intenção é essa, é ser provocar, quebrar regras, mesmo em zonas históricas. O território da Madeira é dos territórios do país em que só tem percursos para o homem. O território do continente tem um território para o homem e para o animal, o que dá uma escala completamente diferente. E nós não sequer temos isto mapeado, e é um dos percursos mais interessantes para fazer para quem nos visita, que é discurso só de homem, que lamentavelmente as câmaras estão a alargar, e aqui é o único, que é uma rede capilar, que vence cotas e que nos leva a determinados sítios, e é muito daqui, face ao sermos muito rudimentares, temos estruturas de modelo de comunicação. Camberluz tem estas passagens muito estreitas, são estes vazios deviam ser quase de momento. Aqui fazemos também maquetes ainda sem nenhuma ideia, só do lugar, para compreender as proporções do lugar. Portanto, às vezes fazemos sem ter nenhuma ideia, representando, sendo fiel, representando o que lá está. Nós estamos a estudar estes quarteirões, estes edifícios, e queríamos perceber o interesse que é, o valor que é, o cadastro na cidade do Funchal. É de uma beleza incrível, estamos a correr o risco de a perder
com o alargamento da propriedade, ou deste leque de chega e compra o coisa toda, e é de uma beleza única, que é o cadastro estreito, o longo, que é muito, muito nosso. É muito nosso, é muito nosso. Esta é uma fachada de uma casa. Por vezes temos que chegar ao estudo da fachada, estudar os movimentos do alçado, perceber que os alçados também desenham os movimentos do homem, desenha, participa no desenho da construção. Portanto, é um bocadinho isso. A ideia das escadas que vão varrendo as construções. Este é um edifício para o Chile. Nós fomos convidados pelo governo chileno no pós-terremoto para refletirmos sobre as zonas acidentadas, e eram pequenos edifícios, curiosamente através da cultura, para reativar partes económicas que tinham perdido o seu valor todo, tinham ficado despidos desses valores económicos. Era uma aldeia de pescadores, e com o movimento das placas, eles viviam das algas, ou com o terremoto a placa subiu, as algas deixaram de ter quantidade de água para viver e morreram, e os pescadores ficaram sem economia nenhuma para sustentar. Então tiveram que percebemos que estávamos a fazer mal, não é? E aquilo tinha que ser muito difícil para resistir, então parti para esta ideia, para uma ideia muito difícil, mais encerrado, mais fechado, para poder resistir às grandes tempestades do Chile, que é bastante intenso. Isto é um percurso dessas casas, não é? Começamos para entender a estrutura, diferentes escalas para lá chegar, os anteriores, até chegar a uma escala maior e importar, de meter no mobiliário. Desta vez não temos aqui o mobiliário. Ou então, ter única e exclusivamente a ideia do terreno, não é? Talvez o arquiteto possa... Sim, isto é a casa do Alentejo, que eu acho também bastante interessante. Vamos ver as maquetes lá em cima e como a casa foi construída à volta destes elementos que o Paulo encontrou no território. Mas mais direcionar uma crítica, estas maquetes das casas, em que nós representamos o território, representamos uma grande parte do território, para deixar um ponto, era uma crítica que eu já ouvia no Manuel e no Francisco também. Lembro que o Manuel tinha o Francisco tinha uma casa em Sesimbra, que tinha um maquete enorme, e que a casa mal tínhamos. E muitas vezes perguntam-me o porquê das maquetes são grandes, e obviamente para mim está relacionado com o território, a representação do território, mas se calhar o Paulo podia dar uma explicação, falar um pouco sobre isso, o porquê de representar o projeto num ponto só. Este aqui, para já, o que mais nos interessa aqui é o transcrever a autenticidade, e também de uma forma quase preguiçosa, que é um sim ou não, poupando material, e ter de uma forma muito rápida o relevo ou o perfil daquele lugar. E saber o que é que esse perfil pode convocar, não é? Realmente estes convocam, todos eles, relações de vista, relações de... aliás, é um tema que eu estou a explorar muito, especialmente sobre as quintas madeirenses. O que me interessa das quintas madeirenses não é quem lá habitou, mas o exercício do nervo óptico, que foram o primeiro, a razão da implantação. Uma das razões da implantação das nossas quintas foi exatamente o exercício da contemplação de vistas e a fuga da peste. A cidade medieval tinha muita doença, e ela inscreve-se num perímetro de defesa e simultaneamente de vigia. Aliás, há muitas quintas que chamamos de vigia, não é? Portanto, e é neste exercício que nós tentamos também traduzir como é que os projetos podem ser eles próprios relações de nervo óptico, de exercício do nervo óptico, para ter uma contemplação constante, que é quase uma relação madeirense, do ilhéu, não é? Nós estamos constantemente a querer observar o oceano e querer sempre observar o horizonte, que é uma coisa que não existe. Curiosamente, se você for atrás do horizonte, ele não está lá. Não é? Portanto, e isso agrada-me dirigir ou condicionar um objeto, ou uma casa, ou um edifício, para uma coisa que não existe. E é curioso como a Madeira, o Funchal, tudo ele tem configurações formais na relação do oceano, e no oceano dos dois tempos. No oceano do tempo dos problemas, quando éramos atacados, e agora no desenho da contemplação.
Quando é maravilhoso agora olhar para o mar, mas já foi terrível olhar para o mar. Estamos a perder isso. E estes dos tempos queremos traduzir para a nossa arquitetura, e estas maquetes, quando estamos perante esta verticalidade, é o exercício. Portanto, e a casa é um ponto. Não é? É um ponto. Eu vi uma vez uma conferência do Paulo Mendes da Rocha, por 2 horas, talvez, em que ele falou da América do Sul toda, falou do Brasil, dos rios, e depois, quando foi para falar do projeto dele, só falou de uma varandinha. Às vezes os projetos só precisam de ser uma coisa muito simples, não precisam de ser uma coisa muito complexa. Portanto, nós trabalhamos sempre na desmontagem da complexidade da arquitetura, reduzindo a um exercício mais evidente e o mais simples possível, porque nós também somos muito simples. O homem é muito simples e quer ter uma coisa prática. Portanto, e a ideia é mostrar que a casa é um ponto, não é? Numa paisagem, não é mais do que isso. É interessante também que aqui a representação da maquete das curvas de nível vertical, à ausência, ao vazio, e que parece que acentua ainda mais esse território. Tem este lado quase escultórico, mas há um fascínio da escultura, não é? Há um fascínio da escultura, não é? Há um fascínio da escultura. Aliás, eu estava outro dia a falar com o Maurício, eu simultaneamente fiz o curso de arquitetura e fiz de escultura das belas artes e de desenho de modelo. E penso que se não tivesse feito isso, não tinha conseguido entender a importância da escultura, da maquete. Ajudou-me imenso mergulhar na escultura para compreender a maquete. Portanto, eu uso sempre a maquete como quase um valor plástico e como vai chegar rapidamente ao volume, mas não esquecendo nunca as aulas da escultura. Não é? Se calhar subimos. Vamos subir? Vamos a demorar, não. Muito obrigada. Está bem, beijinho, obrigado.